Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões do Enem 2018. Vamos resolver a questão 142 do Caderno Azul. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Ou seja, a intensidade dessa força F é igual a K vezes a massa dividido por R ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto de coordenadas MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite, no caso M, e o raio da sua órbita em torno da Terra, o R. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades da força de A, força de B e força de C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades da força de A, força de B e força de C expressas no gráfico satisfazem a qual dessas relações? Vamos começar colocando valores aleatórios aqui nesse gráfico, e aí pode ser qualquer valor, para a gente ter uma noção de quem são essas massas e quem são esses raios. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos ligar aqui os pontos direitinho. E agora vamos colocar aqui, ó, o raio aqui vai ser 8, aqui embaixo vamos colocar 1, aqui 1 e aqui massa 10. Lembra que esses valores aqui são valores aleatórios, né? Só devem seguir aqui a ordem crescente tanto no eixo X quanto no eixo Y. O que é que a gente vai fazer? Vamos analisar agora satélite por satélite, começando aqui pelo C, esse que está aqui mais no alto. Nesse satélite C, ele tem aqui, ó, a massa valendo 1. Lembra que a massa olha aqui no eixo X. Então, a massa é 1, mais o raio dele é 8. Então, o que é que acontece? Ele tem uma massa pequena, mais um raio grande. Então, eu tenho a menor massa no satélite C, mas em compensação eu tenho o maior raio. Ok? Vamos agora para o satélite A. A massa é igual à do satélite C, é 1, mas o raio é bem menor. O do C era 8, o dele só é 1. Então, eu tenho aqui, ó, a menor massa no satélite A e o menor raio. Agora vamos para o satélite B, aqui, ó. Ele tem a maior massa, aqui, ó, ela vale 10, e o raio é o mesmo aqui do A, ou seja, vale 1. Então ele tem uma massa muito grande e um raio que é o menor. Vamos colocar aqui, ele tem a maior massa e o menor raio. É dito na questão que essa força aqui, a massa é diretamente proporcional e o quadrado do raio é inversamente proporcional. Isso quer dizer o seguinte, que se eu quiser uma força maior, eu tenho que ter uma massa muito grande e um raio menor. Então, para eu ter a força maior, eu tenho que ter uma massa maior e um raio menor. Para a força ser menor, eu tenho que ter a menor massa e o maior raio. Agora vamos analisar aqui os três satélites, começando pelo A. No satélite A, eu tenho uma massa pequena e um raio pequeno. Vamos colocar aqui. A massa é a mesma aqui de C, né, que é a menor possível, e o raio é igual de B, que é o menor possível. Então aqui eu tenho uma massa pequena e um raio pequeno. No satélite B, eu tenho uma massa muito grande, que é 10, ou seja, é a maior massa que eu tenho, mas em compensação eu tenho o menor raio. Então está aqui, que é o raio igual de A, que é 1 e 1. No satélite C aqui em cima, a gente tem a menor massa, que é igual aqui a de A, mas tem o maior raio, que é 8. Ok? O que é que a gente tem que ver para descobrir qual é a maior força que eu tenho? A maior força vai ser do satélite que tem maior massa e menor raio, que no nosso caso é da letra B. Ele tem aqui, ó, a massa 10 e o raio 1. Ou seja, ele tem a maior massa e o menor raio. Então, a maior força é a de B. Depois, a massa de C e de A, elas são iguais. Então, quem vai ser a maior agora das forças? A que tiver menor raio. Então, o raio de C é 8, o raio de A é 1. Então, a força de A é a segunda maior força que eu tenho. E, por fim, a força de C vai ser a terceira maior força. Então, está aqui, ó. A maior força é a de B, do satélite B. Depois vem a segunda maior força do satélite A e a terceira maior força do satélite C.
que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar eles aqui em ordem crescente. Ó. Primeiro a menor, que é a de C, depois a segunda menor, que é a de A, e depois a maior, que é a de B. Então eu vou ter que a força de C é menor que a força de A e a força de A é menor que a força de B. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E, ok? Bem, galera, essa foi a resolução de mais uma das questões do Enem 2018. Se você gostou, deixa aí seu like, faz seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita. Se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.